Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Alô, Shalom, justiça e paz. O nosso programa Fé e Luta deste sábado está muito especial e eu particularmente muito feliz com a qualidade da nossa conversa em virtude da convidada em quem contaremos daqui a poucos minutos. Comunico a vocês que o nosso programa é gravado nesse sábado e não será ao vivo. Mesmo assim, não perderá a qualidade, podemos nos assegurar desta certeza. Um programa gravado tem o mesmo valor, mesma qualidade, merece os likes, as inscrições no canal, os comentários, tanto quanto os outros grandes programas que temos aqui apresentado nas edições do Fé e Luta. O nosso programa de hoje, ao ser gravado, então, não pode contar com superchat, porque não nos encontraremos aqui ao vivo para responder e saudar a vocês. Mas vocês podem fazer os comentários livremente, depois eu posso responder a vocês que comentarem, se quiserem fazer perguntas com relação à nossa convidada, que certamente tem muito a ensinar, muito a responder, fiquem à vontade. E peço que vocês acessem o link do site Cartas Proféticas, que está aqui embaixo, para que vocês também acessem o mini bio, o currículo resumido da nossa convidada, que ela mesma elaborou para nos enviar. E também a reflexão que faço sempre antes do mini bio, que se vocês acharem por bem, lerem, aproveitarem e compartilharem. Eu lerei aqui em Word o mini bio da nossa convidada. Vocês já viram aí na capa do vídeo o título do nosso tema, que é Testemunho de uma Transformação Política, e o nome da nossa convidada, que é a bispa, ou como ela diz, Apóstola Ieda Almeida Costa Guimarães. Ela diz, ao mandar para mim, o seu mini-bio. Ieda Almeida Costa Guimarães. Sou formada em Administração e Psicologia. Pós-graduada em Psicopatologia e Análise do Comportamento pela PUC de Goiás. Eu e meu marido, diz ela, somos apóstolos na Igreja Batista Vida Nova, no Parque Ateneu, há
34 anos de ministério. Vocês já verão e verão o seu rostinho de uma mulher jovem, mas que só de ministério tem 34 anos de atividade. Continua ela. Trabalho com política desde os meus 15 anos. Comecei no ano de 1983 no comitê de Iris Rezende para governador. Sou apaixonada por política. Trabalho por paixão. Sou mãe de um casal de filhos. Conclui a nossa querida convidada, a apóstola Ieda Almeida Costa Guimarães, a quem eu saúdo com muita alegria, convidando-a a entrar para saudar a vocês também. Bem-vinda, querida apóstola Ieda Guimarães. Olá, boa tarde, né? Eu estou muito feliz de estar participando desse programa. Para mim é uma novidade e eu estou aqui para contribuir, para a gente bater um papo aí e falar de coisas interessantes. Ela deu boa tarde, porque justamente nós gravamos este programa hoje, quarta-feira, dia 27, à tarde, mas o programa irá ao ar no sábado, às 11 horas da manhã. Minha querida apóstola Ieda Guimarães, eu tive a alegria de conversar com o vereador, com o cirurgião dentista Mauro Rubem, nesta terça-feira passada, no programa Chimarrão Profético. E aí, entusiasmado com as pessoas que entraram lá, percebi que entrou uma BPA Ieda Guimarães. Aí eu olhei para mim, olhei para aquele nome, o título, a sigla, olhei para mim mesmo e me perguntei, bispa? Mas será que nós temos uma bispa aqui? Pois não é que era. Então, participou do programa com o Chimarrão Profético, com o nosso amigo, meu amigo pessoal, nosso amigo, Mauro Rubem, pré-candidato a deputado estadual aqui por Goiás. Então, nesse sentido, aí, acabamos nos aproximando e conversando um com o outro e descobrindo que a amiga tem, assim, uma afinidade com política desde muito tempo. Mas, quando conversei com o Mauro e perguntei, mas quem é a BPA? Ieda? Não, é bispa, ele me falou, e falou muito bem, me contou um pouquinho das suas fases políticas. Primeiro, chegou a ser até bolsonarista, depois passou, migrou para o lado de cá. Então, gostaria que contasse um pouco da sua experiência de vida. Primeiro, como é que conseguiu, que entrou no ministério, como é que surgiu a sua vocação, enfim, essas coisas corriqueiras para a nossa vida de quem opta pelo ministério. Bem, assim, como eu já disse, né, eu comecei com 15 anos, o meu irmão foi trabalhar no comitê do Iris Rezende, e eu passei por lá e gostei, e fiquei. Até implorei para ficar, porque eu era muito nova, eles não queriam, mas eu fiquei e comecei a trabalhar ali na Rua 3, em 1983, e lá tinha um jovem que ele era recém-convertido, tinha uns 3 meses, e ele começou a falar de Deus para mim, de Jesus para mim, e eu achei interessante. Eu sempre fui muito ligada, eu não sou aquela pessoa religiosa, eu sou ligada em Deus, tenho uma comunhão muito forte com Deus. E aí eu comecei a despertar, e eu pedi para ele falar mais sobre a Bíblia, eu nunca tinha contato com a Bíblia, né, com a palavra de Deus, e então ele começou, com todo o entusiasmo que ele estava, ele começou a falar, né, da Bíblia, dos versículos, da trajetória de Jesus, e eu fui crescendo aquilo no meu coração. E aí ele me convidou para me levar a uma igreja, que era lá no Jardim América, eu morava lá, e aí eu fui assistir o culto, e lá eu resolvi aceitar Jesus e passei a ser evangélica então, desde então. Assim, na primeira vez? Da primeira vez. Eu entrei, achei uma alegria, porque, assim, na verdade, a minha família, eu sou a caçula de 6 irmãos,
Mas a nossa família nunca foi de frequentar a igreja, como muitos dizem assim, é um povo pagão, né? Que eles falavam isso antigamente. Mas, assim, nós não éramos de frequentar nenhum tipo de religião, nenhum tipo de igreja. Então, quando eu entrei, eu achei, assim, muito bom, uma alegria, muito jovem, o pessoal me acolheu com muito carinho, então aquilo foi para mim uma novidade e eu gostei mesmo, e abri meu coração, e ali fiquei por 5 anos. Resolvi fazer seminário, fui fazer um seminário da Igreja de Deus, ele existe até hoje lá no Parque Amazonas, Uhum. e aí comecei a estudar teologia, estudar a Bíblia, e lá conheci o meu esposo, que também já estava terminando o curso. Só que ele era da Igreja Batista e eu da Assembleia de Deus. Naquela época existia uma diferença enorme. Mas aí nós nos casamos, né, e viemos para o Parque Ateneu, já assumindo a igreja. Era uma igreja pequenininha, que o pastor estava saindo e não tinha ninguém para assumir, nós éramos seminaristas. E então a gente mudou para a casa da igreja. Naquela época a gente casava pela fé, não tinha nada. E aí Uhum. nós viemos para a igreja, né, para a casa da igreja e assumimos essa igreja. Uma igreja pequena, problemática, cheia de problemas. Eu muito nova, me casei com 20 anos, mas eu já estava trabalhando na política. Meu marido me conheceu dentro, praticamente, né, do comitê do Íris Rezende. Então, aliás, assim, não era do Íris, já era no comitê do União Albernaz, porque o Íris já era governador. Então, aí nós assumimos a igreja e estamos até hoje. Era um ministério, ele era ligado à Igreja Batista Independente, que é um ministério vindo da Suécia, mas depois, com o passar do tempo, nós ficamos como ministério próprio, saímos da convenção e permanecemos independentes. E estamos até hoje aqui, há 34 anos mesmo, que a gente completou agora, que nós estamos trabalhando, como se diz, já conhecemos, passamos por muitas experiências, muitas dificuldades, muitas vitórias, muitas coisas boas também. E aí estamos até hoje. Deus me chamou, né? Me deu esse chamado para cuidar de pessoas, de vidas. E eu amo isso. Eu falo que eu amo política porque lida com gente. E eu não consigo ficar presa dentro de uma sala com computador. Eu nasci para atender pessoas, abraçar pessoas. Então, essa é a minha história, né? Curta e rápida, mas eu amo lidar com pessoas, até porque, por isso eu fiz psicologia, Uhum. porque entender as pessoas, acolher, amar, né, entender o lado delas, então esse é o meu chamado mesmo, eu amo isso, eu faço por Uhum. paixão. Bom, a bispa, a apóstola Ieda, fez uma migração, certamente do, é, por dentro do MDB, depois virou PMDB, depois voltou a ser MDB e tal. E o MDB, eu também tive no MDB um tempo, primeiro no PMDB, depois no MDB. Era um saco de gatos, né? Ali tinha de tudo, ali tinha ruralistas, fazendeiros, é, grandes proprietários de terras, indústrias e tal, e também tinha a esquerda, né? Os comunistas estavam lá dentro do MDB, os revolucionários e tal, vários grupos lá dentro da onde. Aí o MDB se tornou um paizão, procriando um monte de partidos que saíram dali, que saíram, um monte que saiu dali e virando outras siglas. O próprio PT mesmo teve lá dentro, em vários grupos lá dentro. Bom, e a amiga continuou e chegou a ser bolsonarista. Conte isso para nós, por favor, apóstola Ieda, esse seu momento. Olha, na verdade, assim, ser bolsonarista, eu estava por conveniência, né? Foi aquela transição, porque assim, eu sempre trabalhei dentro de Goiânia para vereador, para deputado, para governador, mas eu nunca fui ligada a eleições. Engasga. Esqueci. Engasguei. Com a própria saliva. Uhum.
Então, desculpa, gente, engasguei com a minha saliva. Uhum. Então, eu sempre trabalhei, né? Meu Deus, esqueci de colocar um copo de água aqui. Tá muito seco, né, o clima. Então, eu trabalhei sempre assim para governador, para vereador, e nunca fui ligada às eleições presidenciais, nunca. Mas parece que depois que entrou o Bolsonaro, parece que o Brasil ficou focado só nisso, né? Só em eleições presidenciais. E o meu marido, ele muito ligado, assim, ele nunca foi político, ele nunca gostou de política, eu sempre trabalhei com política sem envolver a igreja. Ele me conheceu dentro, né, do comitê, mas eu nunca envolvi a igreja na questão política, até porque a igreja ela não era envolvida, ela não entendia, e assim Não, mas como me ele diga uma coisa. Seu marido nunca foi político, mas você se conheceu num comitê. Ele é, trabalhava lá. não, a gente se conheceu no seminário, e quando eu fazia seminário, eu já trabalhava em política. Então, eu digo Hum. assim, conheceu dentro de um comitê, porque ele sabia que eu era Ah, tá. ligada, né, à política. Mas, assim, quando veio agora o Bolsonaro, a princípio, não é que eu era bolsonarista, eu votei nele, né, até porque toda a minha família era Bolsonaro, né, e falando das transições, dos problemas que surgiu no país, era como se diz, a televisão falava da corrupção e tudo, então eu fui lá e votei. Mas eu não sou aquela pessoa que eu não era, né? Ah, Bolsonaro, Bolsonaro, não, nunca fui. E aí, assim, a minha transição, sair, como o senhor disse, eu sempre trabalhei no PMDB, mas aí o Íris ganhou para governador e nomeou o Nion Albernaz, e nessa nomeação eu passei nessa transição do Íris para a prefeitura. Então eu comecei, então, saí do PMDB e fui para o PSDB, né? Aí fui trabalhar com o Nion Albernaz, trabalhei as 3 gestões do Nion, dentro do Palácio das Campinas, junto com toda a equipe dele, que, por sinal, era muito bom na época. E aí, toda a vida trabalhando assim, trabalhei 20 anos na Câmara, entrando e saindo, apoiando um vereador, outro, então sempre envolvido. E eu conheci o Mauro Rubem de ver falar e de longe, mas eu era muito admiradora dele, a pessoa dele, a forma dele trabalhar, embora eu não conhecia muito, mas é uma pessoa super diferenciada, né? Amigo do meu irmão. E aí ele me convidou para trabalhar para ele. E aí eu fui contra todo mundo, contra todas as pessoas, inclusive a minha igreja. E eu estou lá, né, trabalhando, e aí essa transição, por quê? Eu não conhecia nada da questão do PT, Partido dos Trabalhadores. O que eu ouvia falar é só coisas contrárias que hoje, que eu estou lá dentro, convivendo com Mauro Rubem, convivendo com pessoas do partido, porque sempre a gente está em contato, né, com as pessoas ali que são muito unidos. Eu não tenho visto esse lado ruim que as pessoas falam. E aí eu comecei a entender, né, que realmente, assim, existe um sistema muito forte que faz, né, a cabeça das pessoas que são focadas somente na televisão, naquilo que dizem, não procuram ler, estudar, conhecer as pessoas. Porque eu não sou focada naquilo que as pessoas dizem, mas eu procuro conhecer a pessoa para ver se aquilo procede. Então, essa foi essa transição, né? Foi assim, rápida, natural, e eu estou contra a maré, né? Uhum. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu recebo ataques o tempo todo de pessoas falando coisas absurdas, mas eu sou muito decidida, eu sei o que eu quero, para onde eu vou, e quando eu tenho uma decisão, ninguém muda as minhas decisões, somente Deus, é claro. Então, essa foi mais ou menos assim. Mas eu não era militante de Bolsonaro, Uhum. nunca fui. Eu votei por conveniência e pelas influências do lar, da vida, da família, né? E agora pode se considerar militante petista. Hoje, eu estou assim, tudo para mim é muito novo, né?
eu estou aprendendo, na verdade, até porque eu sou uma pessoa assim, eu amo lidar com pessoas, mas em certas circunstâncias, certas situações, eu sou um pouco tímida, né? E eu vejo que o pessoal do PT são muito afoitos, corajosos, né? Eles são mais assim, ousados, vamos dizer assim. Então eu estou agora aprendendo. Eu sou uma nenenzinha no partido, né? Uhum. Eu não me filiei ainda no partido, eu era filiada no PMDB, mas é interessante essa questão de filiar no PMDB. Eu filiei porque o político que eu trabalhava era o presidente, né? Então a gente acaba tendo que filiar. Mas Uhum. eu sou muito focada nas pessoas. Eu não sou muito focada em sigla, mas eu olho muito a índole da pessoa, a forma que ela vive, a forma que ela trabalha. Então, isso para mim é muito mais importante do que uma sigla, na verdade. Eu penso Uhum. assim. É, a apóstola Ieda me falou, a senhora me falou, e eu até pedi autorização sua para levantar essa questão, que o seu marido, digamos assim, para início de nossa conversa aqui, não vamos agendar assim, nem timbrar na testa dele, mas para a gente se entender aqui, que o seu marido é o contrário. Diríamos assim que ele seria um bolsonarista. Confirma isso, e se confirma, como é que vocês se entendem? Sim, ele é realmente Bolsonaro em todos os sentidos e aspectos. Ele fala dele o tempo todo, posta, né, vídeos, sempre falando dele, fazendo as propagandas. E como que lido com isso? Eu lido com isso no silêncio, porque eu acho que não vale a pena discutir, criar inimizade familiar em prol de uma pessoa, até porque essa pessoa nem sabe que eu existo. Eu sou somente mais uma no país, né, no meio de tantas, na multidão de brasileiros, e eu acho isso errado. Existem pessoas aí perdendo a amizade de longas datas, E é, até a ficando vida. ficando inimigos dentro da família, de grupos, né? Existem grupos do WhatsApp de família, começa a discutir, assim, assustadoramente, e eu não concordo com isso. Eu respeito, né? E às vezes, assim, passam noticiários na TV, antes, às vezes até fazer um comentário, aí meu marido vinha em defesa imediatamente, né, do Bolsonaro, porque, infelizmente, para mim, a igreja evangélica, ela está cega. Por que cega? Porque o papel da igreja evangélica, que toda a vida ela esteve aqui, né, trabalhando, era em prol das pessoas, do amor, né, de acolher pessoas, e de repente tudo se transformou, ficou muito dividida, começou a ir para a rua para fazer uma coisa que não é papel da igreja fazer. Eu acho que a igreja tem que ir para a rua para pregar o evangelho, para acolher as pessoas, não para brigar e dizer eu sou A ou B, e xingar ou virar as costas para uma pessoa que tem uma personalidade diferente ou veste diferente. Então, isso realmente, para mim, é uma decepção como evangélica ver pastores é, se corrompendo, de certa forma, falando coisas em altares, em púlpito, usando o microfone para denigrir a imagem de outra pessoa, de uma pessoa que nem, para ser sincero, nem conhece pessoalmente. Né? Então, eu sou contra isso. A minha opinião é que eu acho que a igreja evangélica hoje ela está andando a contramão. Ela está andando de uma forma, por quê? Porque quem cuida da igreja e o papel que a gente faz é pregar a palavra de Deus. E a Bíblia não ensina o ódio, né? A Bíblia não ensina eu chamar o outro de ladrão, de burro, ou coisa parecida. Uhum. Então, eu optei dentro da minha casa pelo silêncio. Então, eu não trago nada do meu trabalho para cá. Eu falo bem do Mauro Rubem, porque eu o conheço pessoalmente, convivo com ele ali, sei que ele tem uma índole impecável, ele é um defensor das pessoas com honestidade, faz a diferença ali na Câmara Municipal, ele tem sido realmente um homem diferenciado, e eu já trabalhei com vários vereadores, com vários deputados, e o Mauro, de todos eles, ele realmente sobrepõe.
pela sua postura, né, pelo seu jeito de ser e trabalhar. Então, Uhum. eu comecei a descobrir realmente que o silêncio, em muitas ocasiões, é a melhor coisa a fazer. Uhum. Apóstola, desculpe, eu vou insistir um pouquinho mais, porque nós vemos, como a senhora mesma afirmou, um contexto de conflitos e as bases dos conflitos são artificiais, são muito mais agressivas do que reais. As bases reais são deixadas de lado, quais sejam. O que interessa nesse momento? O que interessa é a classe trabalhadora, o que interessa é o país, o que interessa é a defesa dos direitos de todos e de todas. E não a gente ficar brigando por causa de opinião, por causa de pessoas. Isso que é secundário. Bom, aí eu quero voltar um pouquinho. A senhora me respondeu que, que lida com essa diferença em relação ao seu esposo com o silêncio. Mas parece que ele não, né? Ele expõe o que pensa para a senhora e tal. Então, eu tenho duas perguntas. Como é que lá dentro a senhora lida com isso, silêncio? O silêncio é para fora, né? E lá dentro? E como que ele e lida com a senhora, sabendo que a senhora tem outra postura. Olha, eu lido muito bem com isso, porque assim, eu sei que eu não vou mudar a opinião dele, né? É a opinião dele, ele acredita dessa forma, ele tem essa visão. A visão dele é de um jeito, a minha de outro. Então, assim, isso não me incomoda. Para ser sincera, não me incomoda. Eu simplesmente deixei, vamos dizer assim, deixei para lá. Não, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. Só que aqui dentro de casa, eu não falo de política, né? Eu cheguei em casa, eu vou viver minha vida normal. E às vezes ele comenta com a família, no grupo da família, eu me mantenho silêncio porque eu já vi pessoas da minha família discutirem o dia todo no WhatsApp por uma coisa que não vai chegar num denominador comum, porque são pessoas da cabeça formada que sabem que querem aquilo e eu não vou mudar, porque até assim, em questões de religião e de espirituais, quem convence o homem do pecado, do erro, é o Espírito Santo. Então, ele tem todo o poder de transformar a pessoa internamente. Mas nós, humanos, não temos esse poder para transformar. Podemos falar, tentar conquistar. Mas existem pessoas que você tem a liberdade para você expor o seu pensamento, e elas vão te ouvir e vão refletir e vão mudar ou não de opinião. Agora, existem pessoas que não te dão essa abertura. Você começa a falar, então já começa a ficar exaltado, né? Os nervos se afloram, aí já começa a falar, então acho que não vale a pena, né? E é melhor você recuar e deixar para lá. Então, é basicamente isso. Hoje eu lido muito bem porque não falamos isso. Eu quase não tenho tempo mais para ficar assistindo jornal juntos na sala, porque sempre vão falar de um e de outro, né? Então, eu escuto calada. E ele também. Então, assim, hoje, graças a Deus, dentro da minha casa não há nenhum problema nesse sentido. Uhum. Até pela minha decisão, né? Porque se eu fosse ser aquela pessoa de ficar insistindo, aí teria conflitos enormes, né? E eu não sou de briga, eu sou aquela pessoa de paz, muita paz. Me permita, eu não faço isso com ninguém em Apóstolo Ieda, mas eu vou me permitir comentar o seguinte. Acho que a senhora dá um testemunho enorme e uma contribuição. Aqui, dentro do YouTube, nós temos alguns departamentos. Um deles se chama tags. Então, se coloca algumas palavras-chave aqui que são iscas dentro da internet, do Google, tá? As pessoas procuram, encontram e clicam em cima e acabam chegando no nosso canal. Mas a palavra principal que eu uso aqui é a palavra educação. Esse programa é um programa educativo. E a senhora dá um testemunho em favor da educação aqui impressionante. Desculpe, eu vou tentar entender o que a senhora falou e vou falar e vou demonstrar isso falando. Uma delas, brigar por uma pessoa que não está nem aí.
Aliás, esse senhor que não conhece a senhora e não conhece seu esposo, não conhece a maioria do povo brasileiro. Brigar por causa dele? A senhora concluiu que Exatamente. não. É uma questão muito interessante. Outra questão. A senhora é da paz. A senhora acabou de dizer, eu sou da paz. Né? Quer dizer, e quem é da paz opta pelos caminhos da paz, e não o contrário, quer a paz através dos métodos e caminhos da guerra. Outra coisa, a senhora disse que é uma pessoa que silencia. E nesse seu silêncio, a senhora sabe sair das regiões tempestuosas, como da frente da televisão, como não trazer para casa os assuntos que poderiam colocar a fervura numa panela de pressão aberta. Enfim, a senhora sabe lidar com isso. Me parece que são pontos assim muito importantes se nós quisermos construir um Brasil, um país, uma sociedade na qual as pessoas se relacionem com profundo respeito umas pelas outras. Porque, no fundo, a senhora e seu marido estão no mesmo barco, isto é, na mesma missão como igreja. Concorda ou sem corda, apóstolo? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E assim, o que eu vejo é que as pessoas, a maioria delas, né, nem todas, Pena que eu não quer, posso lhe dar água daqui. pois é, elas querem que os outros sejam o que elas querem que elas sejam. Eu não Sim. concordo com isso. Eu Uhum. acho que as pessoas são livres para escolhas, elas são livres para irem e virem para onde quiserem, sem a gente atropelar ou falar, você não pode virar aqui ou virar ali. A gente tem que ter diálogo. Eu gosto de diálogo, de conversar, né? Isso é muito importante. Mas quando as pessoas têm a cabeça cauterizada, tapada, as pessoas alienadas, vamos dizer assim, porque eu acho que o brasileiro ficou alienado, ficou parecendo uma lavagem cerebral, na verdade. E eu me sinto alegre por eu não ter entrado nesse barco desse desespero, dessa alienação por um ser humano, até uns dizendo quase que ele é um deus, né, que ele ele não é, assim, na minha Messias. opinião, exatamente. Assim, nós, como evangélicos, ele não é um evangélico, ele não segue a palavra de Deus. A Bíblia Hum. ensina outra coisa, né? Ela ensina que a gente devemos amar. Eu acho que o amor, ele cobre todas as coisas. Agora, eu começar a ter ódio no meu coração, isso não procede da vontade de Deus, né? Então, o silêncio, eu estava até meditando. Quando Jesus estava sendo acusado ali por Pilatos, ele manteve o silêncio. Ele tinha Hum. todo o poder para destruir tudo e mudar até o coração de Pilatos. Mas ele optou pelo silêncio, porque ele não precisava provar para homem nenhum quem era ele e que ele era Deus, não precisava. Ele só precisava saber quem era ele diante de Deus. Então, nessa situação também hoje, às vezes a gente melhor calar do que tentar provar uma coisa que você não vai conseguir. E aí vai gerar muitos problemas que eu já tenho visto por aí. Então, eu acho que o evitar, ele é muito melhor do que tentar aprovar a nossa ideia de forma impositiva, né? Eu acho que não é esse caminho. E às vezes é isso que acontece na televisão. A televisão impõe sobre a sociedade aquilo que o governo quer que ela fala, porque a televisão ela é comprada. A política que eu fiz na época do Iris Rezende ainda era gostosa de fazer, porque o político ele tinha que tirar no braço mesmo o voto, mostrar realmente quem ele era. Hoje a gente vê, infelizmente, pessoas que nem saem na rua e é eleito. Por quê? Porque ele comprou o voto, porque fez um monte de coisa. Então ficou até meio ruim, né? Difícil de politicar hoje. Mas, assim, Hum. as pessoas são muito. Elas replicam o que as pessoas dizem sem saber a veracidade daquela fala. E eu vejo que o governo anterior, né, do Lula, da Dilma, eu não entro na questão do que aconteceu. Ah, roubou, fez isso, fez aquilo. Essa questão eu não entro, até porque eu não entendo muito, eu não li muito sobre isso, eu não acompanhei, então eu não posso ser leviana de falar uma coisa que eu não conheço. Uhum. Mas eu falo para o meu marido, no período que eles eram presidentes, foi o período que nós mais prosperamos. Eu tive diarista que tinha carro, ela vinha de carro limpar a minha casa. Eu tive Uhum.
diarista que fazia faculdade, hoje deixou de ser diarista para ser uma profissional. E hoje, muito pelo contrário, né? As pessoas regrediram. Então, assim, o Brasil está evoluindo, o Brasil, a safra da soja aumentou, o gado, mas e o povo? Está comendo o quê? Então, assim, o Brasil está rico, ele está exportando soja, exportando sei lá o quê, e o brasileiro está morrendo de fome. Então, eu não entendo essa visão, sabe? Eu não entendo. Porque o que é principal? Não são as pessoas? O principal são as pessoas, os animais também, porque eles também alimentam. Mas as pessoas é o que é mais importante. Mas aí o que vê-se é uma minoria que está sobejando, né? E outros estão olhando, morrendo de fome e tudo. E isso dói no coração de quem ama, né? De quem realmente se importa com as pessoas. Agora, entrando mais na nossa pauta, depois de atravessarmos essas suas experiências muito interessantes, muito educativas, né? Aliás, antes de passar, tem uma perguntinha ainda, deixa eu ficar um pouquinho aqui, talvez ela sirva para mais adiante. Essa sua tranquilidade, essa sua serenidade, essa sua paz, além, claro, da sua espiritualidade, o curso de psicologia lhe ajudou? A senhora fez terapia também? É interessante, eu fiz psicologia, estudei 5 anos e não fiz terapia. Mas, guria. Eu até deveria ter feito, né? Uhum. É um erro, mas eu não cheguei a fazer terapia. Na verdade, assim, eu fui criada por uma família, meu pai e minha mãe, pessoas simples, sem curso universitário. Mas, assim, eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, xingar ela de nada. Meu pai nunca bateu nos filhos, eu nunca apanhei, uma novidade aí para vocês, que eu nunca apanhei na minha vida, nem por vara, nem por nada. Mas eu acho que a criação ajuda muito. Meu pai sempre foi um homem muito humano, acolheu famílias dentro da nossa casa, trouxe famílias para morar dentro da nossa casa. Eu era bem recém-nascida. A Eles eram casa era. agricultores? Oi? Eles eram agricultores, seus pais? Não, meu pai era mestre de obras. Ele Hum, trabalhou na construção de Brasília, trabalhou construindo, né? Então, nós uhum. morávamos ali no setor Bueno, na época que não era nada, né? E ele sempre colheu pessoas que não estavam desempregadas, famílias que não tinham para onde ir, ele trouxe para dentro de casa. Então, eu convivi com muita gente dentro de casa. Sempre almoçamos com mais de 3, 4 pessoas que não eram da família. E meu pai era um homem, assim, extraordinário mesmo. Muito, muito honesto, nos ensinou a poupar, a ter uma vida digna, não dever ninguém, ter uma vida realmente direcionada. Então, eu acho que isso ajuda muito, né, a criação. Agora, eu vejo que é de natureza, né? Eu até brinco, porque eu fui procurar o significado do meu nome, né? E meu nome, o significado dele é favos de mel, mais doce do que favos de mel. Então, eu acho que o nome ajuda a gente a ser um pouquinho doce, né? Mas Uhum. eu sou de boa, eu sou de bem com a vida, eu não sou de briga, eu tenho paz, eu sou calma por natureza, mas sou uma calma com atitude, não é aquela calma que não faz nada. Então, eu acho que é uma soma, né, de alguns fatores, família, criação. E eu acho que Uhum. essa vontade, essa paixão por política, porque minha casa sempre foi cheia de gente. Meu pai ensinava pessoas a profissão dele sem cobrar nada, sem intuição nenhuma, sem interesse. Então a gente sempre cresceu nesse ambiente. Eu acho que isso fez toda a diferença, né? Então Uhum. agora também eu acredito que seja Deus mesmo, porque eu sou apaixonada por Deus. E então tenho uma ligação muito forte com Deus, uma intimidade muito profunda em oração, em sentir Deus. Então isso também faz toda a diferença. Uhum. Bom, agora, já nos dirigindo para o final do desse primeiro encontro, espero que nos encontremos em outras oportunidades aqui no canal. Deixa eu lhe perguntar sobre a pauta, sua paixão política. O que está fazendo agora deste lado aqui, digamos, no campo da esquerda, no campo assumido pelo PT, trabalhando com um vereador e
candidato a deputado estadual. Como é que é Ieda cristã, que antes esteve lá pela direita e tal, agora está na esquerda? O que está acontecendo? Olha, eu confesso que hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Realizada, Ah, realizada mesmo. Por quê? Nos governos anteriores, nos políticos anteriores, era uma política assim: o funcionário está ali, o chefe está aqui, você obedece, você faz o que manda. Nesse trabalho do Mauro Rubio, que ele chama de mandato coletivo, eu acho muito interessante, porque existe um acolhimento de uns aos outros, não existe segredo, não existe ninguém mandando em ninguém, é uma conjuntura assim, de uma unidade muito forte. E isso é muito importante. Na verdade, eu estou aprendendo. Eu convivendo assim com o pessoal do PT, eu vejo assim que são muito unidos, eles são focados na causa realmente das pessoas. Eu vejo que as pessoas falavam para mim assim, até hoje eu recebo nas minhas redes sociais: você está nas trevas, você saiu da luz, está na treva, só porque eu estou no partido do PT. uhum. Eu tenho dúvida da sua fé, porque eu até nem acredito mais na sua fé, porque você está lá no Partido dos Trabalhadores. Aí eu até pergunto, será que essas pessoas realmente sabem o que estão dizendo? Porque o Partido dos Trabalhadores, até então, trabalhando com Mauro, eu vejo que até praticam mais o que a Bíblia ensina do que outras pessoas, porque o acolhimento, abraçar as pessoas menos favorecidas, as pessoas que têm decisões sexuais diferenciadas, né? É tão diferente, e então por que as pessoas falam isso, que eu estou nas trevas? Eu até brinquei, falei assim: eu estou na treva, então é lá que eu tenho que ficar, porque a luz tem que brilhar nas trevas. Se eu sou luz ou brilhar na luz, o que vai adiantar? Então, Uhum. assim, o PT para mim hoje não é nada do que falavam. As pessoas realmente falam o que eu sempre convivi, que são, só vai pelo erro, só gosta do erro, né, só gosta disso, daquilo, não tem nada a ver, nada. Eu estou aprendendo muito, falei para o Mauro até ontem, mandei uma mensagem para ele falando que eu estou me sentindo realizada porque eu estou vivendo o que realmente é a realidade. Porque eu já trabalhei com políticos de receber pessoas fazendo algum tipo de pedido e ele abraçar a pessoa, acolher a pessoa, mandar fazer o ofício para pedir, vamos supor um exemplo aqui, um ônibus, e quando a pessoa virava as costas, ele falava para mim: rasga e joga fora. Quando ligar, diz que não deu certo. Isso para mim era o fim do mundo. Uhum. Então, hoje eu não vejo isso, pelo menos no gabinete do Mauro Rubio, eu não vejo isso. Lá é assim, sim, não, não. Se pode, pode, não pode, não pode. E eu tenho falado sobre o Mauro, e pedido voto, voto não, assim, pedido apoio, né, porque ainda a gente não está na campanha, porque realmente é isso que eu tenho falado, da diferença, que é muito grande, de preocupar com o pobre, né? E eu acho que é isso que o governo federal, do Lula, ele se preocupa muito, porque as pessoas realmente tinham uma vida digna. Eu vivenciei isso com funcionários meus, né, da minha casa. Então, para mim tem sido um aprendizado excelente, tenho aprendido ainda, sou nova ainda, né? Estou dentro lá do silêncio, só aprendendo, mas eu tenho crescido muito, vamos dizer assim, nesses poucos meses que eu estou com o Mauro, eu tenho crescido muito mais do que esses longos anos nos outros lugares. Então, eu Bom, acho. eu estava pensando numa pergunta, mas as suas palavras finais têm crescido me sugerem que lhe pergunte sobre a sua fé e política. De, por muitos anos, né, eu discuti cartilhas, grupos, o país inteiro, denominados fé e política. A, a irmã, amiga, apóstola Ieda, vê semelhança entre fé e política, vê pontos de toque, se vê como assim? E, na verdade, assim, eu acho que para tudo nós precisamos da política, né? Em todos os lugares. A igreja também precisa da política.
Só que a política bem aplicada, né? Não é aquela política individualizada, só meu, só do partido X ou só da liderança YX, né? Eu acho que, assim, hoje, eu não vejo nenhum problema, em nenhum problema, um cristão, uma evangélica, uma pastora, estar no meio de um partido chamado esquerda. Porque hoje, na verdade, antigamente não tinha isso no Brasil. No Brasil tinha PMDB, PSDB, PL, um monte de partidos, e era normal. Hoje dividiu o país, agora não existe partido, existe só dois, esquerda e direita, né? Infelizmente, assim, partiu o país. Então, eu não vejo nenhum problema mesmo, porque, como eu disse, que eu estou crescendo, porque eu estou vendo realmente assim o quanto é importante um político se preocupar com a população. Ele não preocupar só com ele e com a família dele. Porque hoje mesmo, como trabalhando com o Mauro era para ser um homem muito rico, igual muitos políticos que eu trabalhei que eram pobres e saiu rico. Em 4 anos saiu rico. O Mauro foi 3 vezes deputado estadual e ele não é rico. Muita gente vai falar, ah, você não sabe da vida dele. Nós sabemos sim, ele não é rico. Então, assim, por que ele não é rico? Porque o salário de um deputado não dá para você comprar uma fazenda. 4 anos de deputado, você comprar uma fazenda e ter uma vida como muitos têm. Então, hoje eu vejo assim que eu estou no lugar certo, na hora certa. Sei que a minha vida é dirigida por Deus, porque eu sei quem eu sou em Deus. E isso é o mais importante para mim, porque eu não importo muito o que as pessoas dizem de mim. O que eu importo é quem realmente eu sei quem eu sou e aonde eu estou. E então eu também procuro fazer diferença no lugar onde eu estou, porque isso é importante, né? Então, a Uhum. política hoje, política e igreja, política evangélica, política e cristão, ela pode muito bem andar junto, mas no respeito, né? Uhum. Sem partidarismo no sentido individual, sem maltratar ou atacar pessoas ou xingar pessoas. Eu sou radicalmente contra. E é Uhum. interessante que eu não vejo no PT eles atacando o outro lado da forma que o outro lado ataca eles. Isso eu tenho vivenciado. Uhum. Parece até que está sendo só atacado e eles recuando, o PT recuando e sendo atacado, né? Eu não vejo esse ataque da esquerda para a direita, só estou vendo da direita para a esquerda. Eu recebo no grupo da família, direto, vídeos absurdos, assim, inventando, olha, vai fechar as igrejas, cuidado, quando o Lula entrar, as igrejas vão ser fechadas, os pastores serão presos, né, e tal. E se isso acontecesse, né, eu acho que seria um tiro no pé, e o presidente não tem essa preocupação. Então, eu não me preocupo com isso, né? E eu vejo que isso é uma grande mentira. Só Uhum. para lembrar que quando eu trabalhava na prefeitura, o Darcy Acors concorreu às eleições e ele ganhou, surgiu a mesma conversa na época, que ia fechar as igrejas, que ia ser perseguido, e eu trabalhava com um vereador que era ligado a ele, e ele foi o prefeito que mais abençoou as igrejas evangélicas, proporcionou terrenos para abrir creches. Então, assim, foi um prefeito excelente que não perseguiu igreja nenhuma, muito pelo contrário, ajudou e abriu portas. Então, é muita falácia, é muita meninice, é muita falas desnecessárias, e Uhum. que é por isso que às vezes eu opto pelo silêncio. É, Apóstola Ieda, uma palavrinha sobre a sua igreja. Conte um pouquinho como é que é a sua igreja. A minha igreja é uma igreja no Parque Ateneu, né? É uma igreja pentecostal, avivada, né? É uma igreja que gosta muito de orar, são pessoas simples, pessoas muito unidas. Nós somos, porque eu vejo assim, a igreja, ela é o que o seu líder é. Então, como eu e meu esposo não somos simples, naturais, não temos aquela separação, o apóstolo está lá, as ovelhas estão aqui, não, não existe isso. Nós somos um só, um grupo. Então, uma igreja muito acolhedora, muito alegre, muito ligada uns aos outros. Então, é uma igreja muito interessante. É uma igreja pobre, uma igreja que precisa de reforma, não tem dinheiro para reforma.
Ela não é uma igreja rica, não tem reservas financeira nenhuma. Tudo que construímos foi pela fé mesmo. Não tem um tijolo de político, embora eu trabalhei a vida toda com político, não tem nenhum tijolo que um político desse. Então, assim, é uma igreja muito acolhedora, muito bom de estar junto com o pessoal lá. É um lugar que eu amo muito e vi muita gente nascer, crescer, casar, e a gente está sempre ali. Então, esse é o resumo da nossa igreja, uma igreja simples, que professa realmente a fé com sinceridade. Não existe diferenciação do rico e do pobre, somos todos iguais. Uhum. Apóstola Ieda Guimarães, sou muito agradecido à sua disposição de participar do programa Fé e Luta neste sábado. Deixa eu ver que sábado vai ser 29, 29. dia 30, sábado 30. 30 de julho de 2022. Então, sou muito agradecido à sua disposição, à sua simpatia, à sua capacidade de comunicação e a sua contribuição aqui para a educação da nossa audiência. Todos nós somos educáveis, precisamos ser educados e precisamos nos educar mutuamente. A sua participação aqui, para mim, teve esse sentido, seu enorme testemunho de tranquilidade de uma mulher que sabe exatamente o que fazer nesses momentos difíceis que nós vivemos em nosso país. Eu sou muito agradecido e agora as palavras finais para encerrar a sua participação são suas. Olha, eu que quero agradecer imensamente pelo convite, pelas palavras direcionadas a mim. Para mim é uma novidade e assim, tem sido, até nisso, né, tem sido enriquecedor de estar aqui falando, né, de uma coisa muito importante, que é uma decisão muito importante para o nosso país. Quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo que não repliquem o que as outras pessoas dizem, mas procure saber na integridade das coisas. Às vezes, por exemplo, hoje eu trabalho com o vereador Mauro Rubem, procure conhecê-lo, procure conhecer quem são os outros dos outros partidos, né, do partido, mas que são outros candidatos, sem falar o que o outro diz, porque isso é chamado de leviandade, quando a gente fala o que não conhece, né? Então, esse é o meu conselho. Se você é evangélico, às vezes gosta do PT e está escondido, mostra a sua cara, mostra realmente a sua decisão, não tenha medo de ser você mesmo, não seja o que as pessoas querem que você seja, mas seja você mesmo, as suas decisões. E para finalizar, uma frase é que o amor, ele supera todo ódio. Então, quando a gente ama de verdade e professa esse amor que a Bíblia nos ensina de verdade, de fato, e não de palavras, porque amar de palavras é muito fácil, mas quando a gente ama de atitudes e de comportamento, a gente faz toda a diferença. Então, o amor supera o ódio. Não xingue ninguém, abraça as pessoas, aceite o negro, o homossexual, as pessoas que são diferentes de você, porque Deus olha para elas como um ser humano e ama elas. É assim como Ele olha para nós e ama nós com todos os nossos defeitos. Então, vamos aprender a amar de verdade, de fato. E muito obrigada mesmo, eu estou à disposição. E o que precisar, nós estamos aí para contribuir se estiver no nosso alcance. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu peço que aguarde só um pouquinho, que já falo com a senhora em off. Como sempre digo no encerramento dos nossos programas, abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante
do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre